Oi galera, tudo bom? Nesses últimos 2 meses eu tive que reler algumas coisas do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, por conta da faculdade, e eu acabei gravando, primeiramente um vídeo com a Mel, do blog e do vlog Literaturice, e a gente falou sobre os 100 anos de solidão, que nós lemos juntas. Então eu vou deixar o link para o nosso vídeo lá embaixo, tanto no meu canal quanto no dela. O vídeo é o mesmo, você escolhe por onde você prefere assistir. E assim que eu terminei de ler esse romance com a Mel, eu tinha lido ele pela primeira vez quando eu estava no início da minha primeira faculdade, já faz acho que uns 7 anos. Nunca tinha ouvido falar do Gabriel Garcia Marques, peguei o livro assim no susto, não entendi bolhufas, agora que reli foi muito mais bacana, ainda mais que eu tive aula sobre ele. E já que eu estava nessa vibe de conhecer um pouco mais um dos meus escritores favoritos, eu decidi comprar aquela biografia que fizeram sobre o Gabo, que é Gabo, Memórias de uma Vida Imaginária, que é contada em quadrinhos. E que não chega a ser uma biografia propriamente dita, né? Então, o importante de saber desse livro aqui é que você não vai ver a história dele contada do início ao fim. O que a gente tem mesmo é o foco na escrita dos 100 anos de solidão. Então, esse é meio que o motor, assim, da biografia dele. E ele só vai te dando dados sobre a vida do Gabriel antes e até um pouquinho depois das consequências que os 100 anos de solidão trouxe para a vida dele. Então, são dados aleatórios, da vida, mas focados na publicação do livro, da escrita do livro. Então tem muita gente que chega nisso aqui achando que vai conhecer tudo sobre a vida do escritor e não é bem assim que funciona, tá? Então saber como que ele foi pensado ajuda bastante a gostar mais do livro, eu acho. Esse livro aqui ele é dividido em 4 capítulos e de acordo com as cores, tá? Então a primeira corzinha, que é tudo retratada em laranja, depois a gente tem um azulzinho, certo? Aí vem o vermelhinho, aqui, e por último o verdinho. Então a gente tem uma técnica aí que o cara resolveu fazer toda a diagramação do livro, e daí a pintura dos quadrinhos mesmo, com cores específicas para cada uma das fases da vida do Gabo. E as fases não são contadas cronologicamente, então a gente começa com a viagem famosa dele pra praia com a família, em que ele tem o insight final de sentar e falar, bom, vou narrar meu livro dessa perspectiva e vou começar dessa maneira, e que ele começa o projeto dele, E aí ele vai retrocedendo no tempo aos poucos. Então o primeiro capítulo, que é a parte laranjinha, é a infância dele, que vai contar bastante sobre a família, e aí ele já vai te dando alguns flashes da narrativa dos 100 anos de solidão, quando ele apresenta um personagem que tem correspondência no romance, e a grande maioria deles tem. Então, às vezes ele pega 2 pessoas, realmente da vida do Gabriel Garcia Marques, ele acaba fundindo e transformando um personagem, ou vice-versa. Então é bem legal, porque vale a pena você ler isso aqui depois que você lê os 100 anos de solidão. Bom, aí ele vai passar para a fase realmente que ele foi morar no México, que ele quis se tornar um roteirista dos filmes. E aí, quando ele começa o processo de escrita, de algumas crônicas, algumas críticas no jornal, até os 100 anos em si, fala da faculdade, então esses tempos de horizontes azuis muito bacanas, os sonhos dele. Aí vem a parte vermelha, que vai contar a história de amor dele com a sua única esposa, E finalmente a gente tem o desenrolar, o que acontece depois que os 100 anos é publicado. Então fala um pouquinho sobre o Nobel, sobre os direitos autorais dele, como ele fica famoso e tal. O livro foi bastante legal, eu gostei muito, me ajudou a entender o livro muito melhor, mas na edição que eu tenho do 100 anos de solidão, que eu mostro lá no vídeo que eu fiz com a Mel, tem uma entrevista anterior ao romance que também casaram e se contrapuseram algumas informações aqui, então fiquei na dúvida sobre alguns fatos. Mas gostei bastante do livro, tá? Quando eu terminei de ler Os 100 Anos e essa biografia, eu reli O Amor nos Tempos do Cólera. E foi um parto, gente, foi um parto muito grande, porque esse é o meu livro favorito do mundo. E eu tinha entrado em contato com ele também na faculdade, depois que eu li Os 100 Anos, um dia estava em casa sem fazer nada e estava passando o filme do Amor nos Tempos do Cólera. E eu falei, putz, é do fulano, do escritor que eu acabei de ler, nem sabia que o cara era tão sucesso e famoso assim, que lindo, quando a gente tá na faculdade, a gente é bicho, não sabe nada, E aí, assisti o filme e chorei a minha vida no filme. Aí eu falei, eu preciso ler esse livro. E aí fui na faculdade, e na faculdade tinha, na biblioteca,
um exemplar mísero, que eu achei um absurdo. E aí, bom, fui ler. Gente, ler isso aqui foi assim, mudou a minha vida, realmente. Vocês já perceberam que eu tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo e de sempre que eu termino um, eu não consigo dormir se eu já não abrir o próximo livro que eu vou ler, escrever meu nomezinho lá e ler a primeira página. Isso é um ritual que eu tenho, assim, acho que desde criança. Eu não consigo ficar sem estar lendo alguma coisa. E quando eu li esse livro aqui, eu lembro até hoje da cena que eu terminei de ler o livro no meu quarto. Aí eu fui até o quarto da minha mãe, que a gente sempre troca informações sobre os livros que a gente está lendo. E ela estava no quarto dela lendo também, eu cheguei lá e eu sentei na cama e eu comecei a chorar. E eu chorava assim, desesperadamente. E ela, por que você tá chorando? O que tá acontecendo? E eu falei, gente, essas últimas cenas foram intensas, foram muito bonitas. E eu chorava, assim, sentada de costas pra ela na borda da cama. E ela, mas por que, né? Como que termina? Eu falei, não vou te contar, mas é nem por isso que eu tô chorando, é porque acabou. Acabou e a sensação que eu tive naquele momento foi de que eu nunca mais leria uma coisa tão boa quanto essa. E aquilo me deu um desespero tão grande que eu falei, gente, a minha vida literária acabou aqui. Não adianta, tudo que eu ler depois disso não vai ser tão bom. E aí eu entrei em desespero e eu fiquei uma semana assim, sem conseguir relar em nenhum livro, não queria ler mais nada, eu queria que todos os escritores morressem, que queimassem tudo que já foi publicado, porque isso aqui era, sei lá, a obra-prima da minha vida. Então, tipo, eu li no momento certo. E quando eu gosto muito de um livro, eu tenho muitas ressalvas para relê-lo, porque eu sei que eu vou começar a achar, sabe, falha que na primeira leitura eu não tinha pego, de que eu vou ter outros sentimentos, eu tenho medo de as outras coisas que eu senti não serem tão boas quanto a primeira leitura, de ler no momento errado e estragar o livro, sabe? Eu não gosto de reler coisas que eu realmente gostei muito. E aí eu tive que ler isso aqui para fazer um trabalho da faculdade, então a leitura já era outra, né? Muitos anos depois, eu tinha que pegar o livro para criticá-lo num trabalho. Então já não era uma leitura só por deixar abrir meu coração e sentir coisas. Eu tinha que ver problemas, ver coisas boas, né, fazer uma conexão histórica. Então isso aqui já foi diferente, né? E foi uma época que eu não estava com vontade. Eu tinha que ler por causa da faculdade, foi aquela questão da obrigação, né? Então assim, a aura foi meio estragada. Ai, que triste. Tô muito triste em relação a isso. Mas como eu tinha acabado de ler 100 Anos de Solidão e tava nessa vibe do Gabriel Garcia Marques, até que eu fiquei animada e fluiu. Mas eu não sentei e li em uma semana, que nem foi da outra vez. Eu li durante 2 meses, eu fui lendo aos pouquinhos, né? Pra quando eu começava a enjoar e sentir uma raiva de querer arremessar aquilo longe, porque não era isso ali que eu queria estar mexendo, eu parava e voltava 10 dias depois. Então, foi aos pouquinhos, né? Bom, o livro é fantástico, como eu já falei, e não é nem a história em si. Bom, o enredo eu já acho incrível, mas não foi a história que me pegou, mas foi como ele consegue construir personagem, gente. Eu juro que eu sonho com o Juvenal Urbino, de que a Florentina, sabe, de que o Florentino Ariza, ele é passível de esbarrar com ele na rua, sabe? Ai, gente, os personagens eles são concretos. O cara descreveu os seres humanos aqui de uma maneira que eu nunca consegui imaginar tão bem as personagens. Nunca, na vida, sabe? Então vai contar a história de um triângulo amoroso em que a gente começa o livro no quase final da história deles. Então a gente está tendo o enterro de uma dessas 3 personagens, a gente narra os últimos momentos da vida dele, o último dia até que ele falece, e no enterro, né, do Dr. Juvenal Urbino, a esposa dele está lá sentada e aparece um homem que até então ninguém tinha mencionado ele, que é o Florentino. Quando o Florentino chega, ele resolve se declarar de novo para Firmina e se mostrar que o amor, depois de 50 anos passados, ainda não mudou e que ele quer continuar com ela. E você fala, 50 anos? Velho, como você não seguiu sua vida? 50 anos? Como assim? E ela tem um curto-circuito, ela tem um ataque nervoso, manda ele, assim, né, passear pra não falar um palavrão. E aí a gente vai começar a fazer um flashback na história dessas 3 personagens pra entender como é que elas se encontraram. E a escrita desse livro é fantástica porque a gente não tem um fio narrativo único, a gente consegue ver a perspectiva das 3 personagens. Então ele deixa a gente conhecer o doutor, deixa a gente conhecer o Florentino e a Firmina. E em momentos distintos, então tem hora que ele volta no tempo de um personagem e vem pro presente da narrativa e conta a história dos 3. E aí ele vai e volta
do outro personagem 50 anos antes. E ele vai fazendo essas voltas que nem sempre são para o mesmo ponto. Um ele volta 20, outro volta 15 anos, outro volta 50 anos, ou antes dele ter nascido para a família. E essas voltas, assim, são guiadas pelo que vai acontecendo no presente. Então é muito bacana porque você nunca espera quando vai acontecer o flashback e quando ele vai retroceder do flashback. Ele vai contando e a gente vai indo e você nunca sabe também quanto que ele vai desviar para o pensamento de uma das três personagens, quando ele vai trocar a narrativa dele. E é uma delícia, porque isso aqui flui como se fosse uma coisa tão natural. Eu não consigo ver um momento melhor para ele trocar a perspectiva de um personagem que nem é quando ele escolhe. É lindo, é fluido, é cristalino assim o livro. E tem aquela questão também, não tem um realismo fantástico propriamente dito, na minha perspectiva, porque não tem coisas mirabolantes que nem tem no 100 Anos de Solidão, mas tem cenas exageradas, assim, que você fala, gente, por exemplo, as chuvas, os dilúvios que acontecem lá, e as cenas são hilárias de uma festa que vai acontecer nesse dilúvio, e como as pessoas têm que se arquitetar, e assim, é tão exagerado que parece que elas vão morrer afogadas dentro da festa. Ou do Florentino Ariza, que pela paixão tão grande que ele tinha pela Firmina, ele tomava perfume e comia pétalas de rosas para tentar interiorizar o cheiro dela nele. É umas coisas assim fenomenais. E eu lembro que na primeira leitura que eu fiz do livro, eu gostei do Florentino. Ele era pra mim assim, nossa, né, o exemplo do romantismo. Eu falei, gente, eu quero um amor que nem esse cara tem pela Firmina. E agora que eu fui ler, sei lá, uns 6 anos depois, eu fiquei com raiva dele. Eu falei, mano, você é burro. O que você tá fazendo? Sabe, eu fiquei com nojinho, do tipo, segue sua vida, para de ficar. Ele me incomodou, ele me deu uma certa coceira. Tá vendo como a gente muda de perspectiva, né? E aí eu já amei o Dr. Juvenal. Eu continuo achando ele uma pessoa muito fria. Acho que tem um pouco a ver com a profissão dele, sim, ele é médico, cientista e tal, tem um posto social dentro daquela comunidade que ele tem que se manter rígido, né, todo ali. Mas eu gostei da relação dele com a Firmina, a relação de um casamento que durou muitos anos e um casamento que não se fez por amor, mas que depois, sei lá se aquilo é amor, mas foi surgindo uma coisa que os manteve unidos e gostando um do outro, que construiu uma família sólida, estável, nada baseado em mentiras, era uma coisa real, até quando o real doía. Eu achei que o companheirismo deles foi muito bonito e parece aquele sentimento amor, paixão, já pra mim já não fez muito sentido. Eu já percebi que, sei lá, talvez o amor não sustentasse uma relação tão boa quanto a que eles tiveram. Faltava coisas, faltava sim, mas eu acho que a relação maluca que o Florentino queria ter com ela, acho que faltaria muito mais coisas. E eu consegui perceber mais a relação dos postos sociais entre eles. Eu achei muito legal, porque o Dr. Juvenal Urbino, ele é um médico, vem de uma família de médicos que já é influente, sempre foram ricos, e ele é meio conservador, né? Aquele momento de pós-colonização, somos independentes e ele ainda acha que os ideais europeus deveriam ter permanecido aqui e a gente nunca deveria ter feito a independência, o que dá pra se tocar dele, assim. Enquanto que o Florentino vem de uma camada baixa, ele é um bastardo, né? A mãe dele tem uma profissão que não era bem vista na região, ela tinha um mercadinho de penhor e ela fazia empréstimos para as pessoas, então era uma coisa meio escondida, meio estranha. E ele vai subindo, né, de posto social, ele vai se construindo, mas ele se constrói para a Firmina, para poder ter condição, para ter condições de estar com ela. Toda a vida dele é arquitetada em volta disso. Os relacionamentos que ele vai ter com outras mulheres, parece que ele não respirou uma única vez na vida que não fosse por ela. E isso me sufocou um pouco, assim. Mas eu achei legal dessa questão dele subir, né, e como ela prefere o doutor, também porque o pai dela queria, né, você vê essa pressão da sociedade de que ela tem que se casar com uma pessoa certa, não pode ser o quarquezinho da esquina, né, tem que ser uma pessoa socialmente boa, socialmente adequada para ela. E você vê esses conflitos, é muito bacana porque o pai da Firmina tem um emprego também que ninguém sabe o que ele realmente faz, e quando descobrem, oh, que absurdo, como que ela se casou com um médico, se ela veio de uma família assim. Então, achei muito bacana isso, e eu achei bacana como alguns eventos do 100 Anos de Solidão aparecem aqui. Por exemplo, a Companhia Bananeira, né, como começa a industrialização do local,
como a tecnologia, a modernização nos dois livros, ela chega e a população não sabe o que fazer com ela. Então eles acabam assim transformando numa coisa maluca, uma coisa semi-mágica no Cem Anos de Solidão, porque eles são um povoado extremamente atrasado, colonial. E aqui, como quando o telefone chega, em vez de ele servir para maior mobilização, para as informações correrem, para facilitar a vida das pessoas, transforma mais num arauto de fofocas. Sabe? Como a gente adapta as coisas para o negativo, né? Quando a gente não sabe utilizá-las, em relação até às vestimentas copiadas da Europa para um clima tropical que não tem nada a ver. Então, achei isso bem bacana aqui no livro também. Ele fala sobre o ataque dos grevistas da Companhia Bananeira e como eles foram fortemente reprimidos e violentamente assassinados pelo governo. Então tem algumas coisas que aparecem aqui nesse livro. Então eu achei legal porque alguns eventos casaram, né? E aí você conhece um pouquinho mais sobre o escritor e para as coisas que ele realmente dá atenção. Achei bom ele falar dos conflitos políticos, que também é a mesma coisa que o Cem Anos de Solidão, de você ver os conservadores e os liberais brigando entre si e no final eles se transformam na mesma pessoa. Eles não estavam realmente brigando, era mais para qual é o uniforme que vai sentar na cadeira presidencial, porque eles defendiam absolutamente as mesmas coisas e é hipócrita a luta deles. Gostei bastante dessa crítica aqui também. Mas é a atmosfera do amor que eu achei bacana. Eu achei legal como que ele resolve mostrar o caráter de uma população partindo do amor, que parece ser uma coisa tão pequena num momento de guerra entre partidos políticos, num momento de tentativa de industrialização e de modernização e numa época de uma epidemia que é o cólera. Então, para que se falar de amor num momento desse, né? Para que serve? E parece que a teoria dele é que não serve para nada, porque o amor demorou 50 anos para se concretizar, né? Se concretiza, nem sei se eu posso falar isso no final, quando você lê você vai entender os atos que acontecem lá. É difícil porque ele resolve pegar um sentimento que parece tão banal para o momento para fundar uma sociedade. E isso achei muito bonito, mas você vê a crítica dele no final, que você fala, gente, né, onde está o amor? É meio aquela poesia da Cecília Meirelles, né, Declaração de Amor em Tempo de Guerra, em que ela contrapõe os homens morrendo no campo e uma declaração amorosa de um homem na alcova da sua amada. E você fica falando, gente, mas tudo bem, o amor é a cura para a guerra, mas durante a guerra quem fala de amor? Pra que falar disso? Ela começa a colocar esses jogos que eu também vim aqui. E é incômodo, e é bonito, e parece que tudo demora para acontecer na América, né? As colônias demoram, então o amor demora, a modernização demora, a política se estabilizar, tudo parece que vai se arrastando no livro, né? E bacana como os conflitos sociais acabam entrando, né, no pessoal, naquilo que é privado, no quarto de um casal, sabe? Bacana. Eu gostei muito até das descrições sexualizantes, assim, que tem umas cenas que você fica tipo, que nem a memória de Minhas Putas Tristes, sabe? Você vê um velho com uma mocinha. Aqui você também vai ter cenas em que a personagem vai envelhecendo e a gente tem descrições do corpo dela que você vai ficando meio, sabe? Por que você tá me contando isso? Né? Ainda mais uma cena que deveria ser romântica. É incômodo, mas é bonito. E tem passeios românticos em barcos enquanto tem cadáveres dizimados pelo cólera boiando no rio em que eles estão passando. Essa tentativa o tempo todo de quebrar, né? Como o amor é insignificante, como ele é minúsculo e como ele é egoísta, né? De uma pessoa viver a vida inteira olhando para esse amor e não se preocupar com a situação ao redor, né? É lindo, gente. Esse livro é sensacional. Vocês leiam, por favor, leiam esse livro. E num momento assim de muito coração aberto. Se você já leu, vem me contar de quem você gostou mais. Você gostou do Florentino ou você gostou do Juvenal Urbino? Porque agora, né, eu mudei. E como as mulheres permanecem sendo as personagens mais fortes. A Firmina aqui, gente, ela dá um pau em todos os homens. Ela é incrível. Ela é incrível, ela é forte, ela é decidida, ela é... Ai, como as mulheres do Gabriel Garcia Marques são sensacionais. Assim, inspira você a ser mulher, sabe? Em certos momentos. Gostei muito dela. Muito, muito. Acho que o amor por ela nunca vai mudar. Mas entre os homens, acho que eu tô transitando. Porque sabe quando eu ficar velha de novo? Né? Lá pro final, já passou a adolescência, quando eu ficar velhaca, quem sabe eu volte a gostar do Florentino. Não sei. Vou ter que reler em outra fase da vida pra ver como é que as coisas vão andando. E é isso, gente. Bom, comenta ali embaixo pra gente poder conversar e... leia, esse livro é muito amor, tá? Esse aqui também, Chuchuzinho, 100 anos,
tá? Depois dos 100 anos tem que ser lido isso aqui. E esse pra vida, várias vezes. Tem que ler, tá, gente? Beijo, até o próximo vídeo.